Falar agora sobre Everton Ribeiro, que participou da derrota por 1-0 para o São Paulo na despedida do Campeonato Brasileiro. O Flamengo terminou em quarto Campeonato Nacional. O Everton foi perguntado a respeito do seu futuro. O contrato vence em 31 de dezembro. E ao contrário de Bruno Henrique e Gabigol, que já se acertaram em relação a uma extensão do contrato, não há nada definido em relação ao Everton Ribeiro. O Everton disse o seguinte, abre aspas, o Flamengo vem todo ano renovando, trocando. Chegam jogadores e saem jogadores. O meu agente vai conversar agora. Deixamos finalizar o campeonato para focar só na reta final da competição. Agora a gente vai ver. Preciso pensar e saber o que é o melhor para todo mundo. O Everton Ribeiro ainda completa, abre aspas, não tem nada apalavrado ou negociado ainda, mas sempre tivemos bom relacionamento. Espero que a gente possa conversar e se resolva. Ciclos vão e vêm, é natural do futebol e espero terminar da melhor maneira possível no Flamengo. Fiquei com a impressão de que o Everton Ribeiro não está muito confiante na renovação do seu contrato. E você? Gostaria de ter o Everton no seu time do coração? São Paulo, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio e Fluminense foram alguns dos clubes que demonstraram interesse na contratação do meio atacante que virou reserva desde a chegada de Tite. Quero falar agora sobre o Flamengo, com uma boa e uma má notícia. A má notícia é que o fato de não ter conquistado nenhum título nos 7 torneios que disputou em 2023 fará com que o Fla tenha uma receita muito menor com prêmios na temporada. O Flamengo fechou 2023 com 135 milhões de receita em relação à participação dos torneios. São 96 milhões de reais a menos na comparação com 2022. Na oportunidade, o Fla garantiu 229 milhões, muito impulsionado pelos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. Mas não pense que essa ausência de 96 milhões de reais impedirá o Flamengo de registrar um novo recorde de receita no futebol da América do Sul. Até o terceiro trimestre, ou seja, nos 9 primeiros meses do ano, o Flamengo já havia batido 1 bilhão e 60 milhões de arrecadação. E a estimativa é de que o ano termine com o Flamengo batendo 1 bilhão e 300 milhões de reais de receita. Mais uma vez o Fla vai colocar mais de 500 milhões de reais de receita na comparação com o segundo clube que mais arrecada, ao que tudo indica, esse clube deve ser o Palmeiras. Embora o Corinthians também tenha uma boa chance de bater algo na casa dos 900 milhões de reais. Diante desse cenário, o Flamengo vai se distanciando do ponto de vista financeiro dos seus concorrentes. Só para arrematar, é importante destacar que o Flamengo vai conseguir esse 1,3 bilhão de reais, muito impulsionado pelo Match Day, receitas com dias de jogos. O Flamengo arrecadou somente com o Match Day 203 milhões de reais. Já em relação a vendas de atletas, mais 282 milhões de reais. Quero falar agora sobre Gabigol no Internacional. Roberto Melo, candidato de oposição à presidência do Inter. A gente vai conhecer o novo presidente do Inter nesse final de semana. O Melo concorre contra o Alessandro Barcelos, que é o atual presidente. O Melo está prometendo mundos e fundos. E o mais novo alvo é Gabigol. Roberto Melo afirma que terá, com a ajuda de Delcir Sonda, um velho investidor, cara de muito dinheiro, ele terá a capacidade financeira de ir no Flamengo para contratar o Gabigol. Cheguei a contar para vocês que o Gabigol tem a intenção de jogar no Corinthians, as negociações com o Timão já foram abertas, a grande dificuldade é a questão salarial. O Gabigol hoje ganha 2,5 milhões de reais mensais. Esses 2,5 milhões já contemplam um novo acordo salarial. O Gabigol tinha direito a 1 milhão e 600 mil. Ele vai ganhar, a partir do próximo contrato, 5 milhões de dólares por ano. Isso vai dar a ele 2 milhões e 100 mil reais mensais, com todos os impostos e a tributação. Esse custo, Gabigol, vai chegar nos 2,5 milhões. É isso que o Corinthians tem afirmado não ser capaz de bancar. Embora ainda que a possibilidade de uma troca envolvendo o Yuri Alberto, o Corinthians assegura que o Flamengo gostaria de ter o Yuri Alberto no lugar do Gabigol. Nem isso parece ser possível, porque hoje o Yuri Alberto custa metade do que custa o Gabigol. O Internacional tem capacidade financeira de bancar esses 2,5 milhões de reais entre salários, direitos de imagem, luvas e impostos? Roberto Melo está assegurando que sim, e Delcir Sonda seria a solução. Porque no Sampaoli, o Bruno Henrique era sobrecarregado e ele era um músico tocando sozinho. Ele começou, entre aspas, com os números menos bons do que com o Sampaoli, mas em compensação, o time começou a jogar mais. E o que é melhor? Individualidade nota ou 9, coletivo? nota 9 ou 11 nota 7, né? Então, assim, pensando no esporte coletivo, eu prefiro esse Bruno Henrique de agora. Porque eu tô olhando o coletivo, né? Não o individual.
Concordam? Pega aí, que já está acabando o tempo. Não, tô pensando da relação Bruno Henrique e Tite, né? O Tite, quando chegou lá agora, imagino, teve que ter algumas conversas particulares. Gabigol, não te levei pra Copa por causa disso, não sei o quê. Gabigol, tá tudo bem, eu gosto de você, eu não te levei pra Copa, mas você vai ficar ali no banco rapidinho, tá? Eu gosto tanto que você também não joga, tá? Estreitar a relação. O Bruno Henrique teve uma convocação, que aí ele não vem depois, não disputa a Copa América de 21, e aí a avaliação que se fez é que ele não teria ido bem no 2 toques, campo reduzido. Mas não é o jogo dele. Não, Mas pra você ver, mas a comissão do Tite quer, entendeu? Naquela época, imagina, quer esse tipo de coisa, mas ele não é um jogador de aproximação, ele não é para ficar fazendo campo, isso, né? Ele quer campo, ele quer correr, ele quer dizer... Então o Tite também, puxa vida, nem precisa participar mais de 2 toques aqui no Flamengo, não, que só vou botar você para correr e tal. Não sei, né? Porque eu acho que às vezes ele acabou voltando um pouco mais do que o deixa confortável para fazer essa marcação que o Tite gosta. E o outro aí faz, tem né? a questão física, o Cebolinha faz, e faz melhor do que ele. Mas assim, na direita tem o Luiz Araújo, que também faz isso melhor do que ele. Só que ele tem qualidades que nenhum dos dois tem. Então, o que pega, né, capitão? Então, Dani, eu acho assim, o Tite vai trabalhar esse time para 2024 e tem algumas questões a serem resolvidas, né? Se você precisa na beirada de 2 jogadores que ataquem e também ajudem na marcação, talvez o Luiz Araújo e o Cebolinha tenham mais características. Se você precisa de um cara de velocidade e que se aproxime do Pedro, por exemplo, que é o centroavante, e isso o Bruno Henrique faz muito bem. Sim. Então, ele é um cara que tem velocidade, mas quando necessário ele encostar ali no segundo atacante, um cruzamento na área, né? E a gente sabe que o Bruno Henrique tem o cabeceio é um ponto forte dele também. Então, são jogadores de características, parece que são as mesmas características, mas não são. Né? São jogadores de velocidade, principalmente Cebolinha e Bruno Henrique, jogadores que gostam de campo, mas o Cebolinha faz essa recomposição com um pouco mais de facilidade e com o Bruno Henrique você ganha esse segundo atacante. Então, trabalho pro Tite, bom ganha pro muito Tite, bem. Né? Exatamente. Bom pro Tite, tem um bom salário, tem um bom elenco. Opção, se o adversário requer um cara que precise voltar para marcar... Se os dois fossem iguais, era... não, esse adversário eu vou para cima, então eu vou de Bruno Henrique. E hoje o cara pode fazer 5 substituições. Primeiro tempo não tá certo, segundo tempo entra o outro. Quer dizer, só qualidade, a gente tá falando só de jogador de qualidade. Quem vai vir mais, né, Mauro? É o Tite. E vai vir mais. Pro Flamengo? Ah, certeza, né? Certeza. Tem muito dinheiro o Tite pegou esse fim de ano, fez a leitura e agora com certeza. E o Flamengo trouxe o Tite justamente para isso, né? Para fazer esse mapeamento, assim, que é um cara de peso e que pode fazer as escolhas. E a diferença do que a gente falava do Corinthians, para ser rápido, é o seguinte: vai sair o Felipe Luiz, vai sair o Rodrigo Caio, você está baixando a sua folha. Com esse dinheiro você contrata o De La Cruz, eu não sei quem, e você, no caso do Flamengo, tem dinheiro para comprar esse cara que você vai usar o dinheiro dos que estão saindo para pagar o salário. Diferente do Corinthians, que vai baixar a folha, eu pego esse dinheiro, eu consigo pagar salário. Mas eu tenho que comprar esse cara. E aí? Vou no banco, muito diferente. E o Flamengo, a gente sabe, deve ter reservado uma grana muito boa para contratar e vai vender jogador também, vai fazer dinheiro, enfim. Eu acho que só os contratos que não estão sendo renovados, né? Financeiramente, no Brasil, não tem como competir com o Flamengo. Aí vai dizer, então, não, mas o futebol não é só dinheiro. Não, claro. É processo, é organização, é montagem de time, tem outra. Esses times vão ter que investir, vão ter que ser bons em outros aspectos para conseguir competir com o Flamengo. Porque a diferença é substancialmente, já me falaram, por ano, 300 milhões. Então. Num mandato, num presidente, 300 milhões vezes 3, dá R$1 bilhão quase. Muito dinheiro. Mas a prova de que não é só isso que define foi esse ano, né? O 2023 foi um ano frustrante para o torcedor do Flamengo que estava justamente esperando o resultado de tudo isso. Enfim, final é para falar de Flamengo porque o contrato do Bruno Henrique está assinado pelo presidente Rodolfo Landim. Mais 3 anos de contrato para o jogador que faz 33 agora no dia 30 de dezembro. Não trava a língua. 33 no dia 30 de dezembro. Contrato até os 36, né? O Bruno Henrique, a gente sabe, para mim, melhor jogador de 19, sei que muita gente concorda com isso. Sim. Teve a questão também física ali de queda de rendimento. E acho que já se modificou um pouco, capitão, com o Tite, né? Basta ver que joga pela direita, acaba entrando por outro lado ali. Queria saber a opinião sobre o tempo de contrato, já que já estava encaminhado, tudo acertado financeiramente. E agora assinado por mais 3 anos. Então, Daniel, eu acho justa a renovação. O Bruno Henrique, ele é importante para o Flamengo, ele já tem um conhecimento do dia a dia, é um vencedor. A gente percebe o Bruno Henrique motivado, né, quando entra em campo. Hoje atua de uma forma diferente, né?
Então, assim, a gente conhece muito o Bruno pelo lado esquerdo, hoje a gente já vê ele jogando pelo lado direito, em alguns momentos ele faz um segundo homem de ataque, né? Pisa um pouco mais na área, joga um pouco mais centralizado. Então, eu acho que é uma renovação que faz muito bem ao Flamengo. Eu fico com um pouco de, uma colocação com relação ao tempo de contrato. Eu acho que 3 anos, né, com um jogador de 33 anos, o Bruno também, ele tem um históricozinho de lesão, enfim, a gente torce para que isso não se repita, que não aconteça mais, que ele consiga jogar os 3 anos que ele tem de contrato em alto rendimento, mas eu tenho um pouco o pé atrás com relação a esses contratos mais longos com jogadores com uma certa idade, assim. Na minha opinião, acho que seria muito mais justo, tirando o interesse de outros clubes, né? Aquela movimentação de que, eu vou perder o jogador. Mas, assim, para mim seria interessante um ano mais ou no máximo 2 mais um ano para ser conversado no futuro. Mas o Flamengo decidiu, né? Talvez por uma pressão também de um outro clube com relação à contratação. Presidente, imagina a torcida do Flamengo se ele vai jogar no Palmeiras. Não dá. Isso acho que motivou. Eu acho que no Palmeiras, para o Palmeiras, o Flamengo não ia liberar. O que me parece estranho, mas assim, não quero ser leviano em pensar isso, mas me dá o direito de pensar assim, que é o seguinte. Em outubro, o Palmeiras falou que queria, vem cá, então você fica com a gente. O Flamengo não queria 3 anos, Sim. Esse papo 3 anos veio a partir da conversa. Então a gente faz em 3 anos, só que o Flamengo não assinou, né? O Bruno foi lá e assinou. Aí o Flamengo ficou esperando para assinar hoje, sexta-feira, hoje, 8 de dezembro. Por quê? Será que se aparecesse um outro clube que não fosse o Palmeiras, o Flamengo não conversaria? Não sei. Mas, enfim. O Flamengo está tratando as renovações com muita calma, né? O Everton Ribeiro teve uma proposta de 1 ano, e também todos eles depois já desse período de sair sem multa, que são aqueles 6 meses finais. Não sei se venderia, Mauro, mas assim, não é comum, né? Da forma que foi. Não é comum, mas assim, que bom que tenha ficado, né? O Bruno tem uma história lá, como disse o Fábio, tomara que não se machuque, né? Porque ele é um jogador muito importante. E acho que também tem a ver um pouco, esperar, vamos ver, estava chegando o Tite, né? Vamos ver como é que o Tite vai utilizá-lo e tal. Sim. Né? Vamos ver se o Tite vai aproveitá-lo e tal. Não é novidade o Tite, eu fico ouvindo ver o Tite usar do lado direito, porque o Tite usou o Bruno Henrique do lado direito na seleção. E aí o torcedor do Flamengo ficou enlouquecido com ele. Levou pra lá pra jogar do lado direito. Na primeira oportunidade que o Tite foi dar pra ele, pôs na direita. E a da época... E não é o lado mais confortável. Não, é o lado mais confortável pra ele e tal. Então, assim, que ele estivesse treinando com o Tite na direita, até não me surpreende. E também do lado esquerdo, ele era soberano, mas o Cebolinha começou a jogar muito bem. Sim. Aí o Tite falou, ou alguém cutucou o Matheus, o Kleber Xavier... lembra lá, 2019, nós pusemos ele na direita e tal. Quer ver sei lá, aí vamos aproveitar os dois, então. E aí, de repente, vai se jogar com os dois, o Cebolinha do lado esquerdo e o Bruno na direita. Tem o Luiz Araújo que tá jogando bem também na direita. Essa é a questão. Quer ver? Para te ouvir, Praz, e a gente já entrar um pouquinho nisso que o Mauro falou, porque eu acho que tem muito a ver com o Tite, tanto que o do Gabriel também chegou a ser negociado e também parou no caminho. Só vence no fim do ano que vem. Mas olha a diferença dos números dele com o Sampaoli, né, que é o treinador anterior, e o Tite. Por que eu tô fazendo isso? Pra gente entender o número de participações, que caiu muito. Ele cai também em participação em gol, né? O que a gente via muito ser o lugar confortável, mas ele aumenta em chances criadas, que é um pouco o que o Tite explora ali com aqueles pontas, né? E aí tem uma outra coisa, já pode colar pra gente um mapa de calor, já que o Mauro falou, eu adoro um mapa de calor. E o dele com o Tite, apesar dele jogar pela direita, é esse aí, Praz. Pois é. É uma movimentação significativa. Dani, começando pelo assunto do contrato, né? Eu concordo com o Fábio. Eu acho que o que influenciou muito foi a situação do Palmeiras. E assim, a gente tem dois conceitos diferentes, né? Que é preço e valor. Preço é uma coisa, valor é outro. Preço, quem bota é o mercado. E o mercado precificou o Bruno Henrique mais alto por causa da concorrência do Palmeiras. Assim, e aí... vai de tu não querer reforçar o adversário, porque o Bruno Henrique podia assinar com o Palmeiras e sair livre, né? Só que tem algumas coisas assim que são estranhas, né? Tu
tu não quer perder o jogador de jeito nenhum, tanto que tu oferece, de repente, na nossa visão aqui, um contrato maior do que, de repente, seria o normal para o jogador da cidade, mas tu deixa ele chegar no deadline de assinar um pré-contrato, porque, Dani, eu passei por isso, invariavelmente. O jogador que o clube deixa passar esse prazo é um jogador que o clube, ok, pode querer, pode gostar, mas ele é o recado, não é um jogador imprescindível. E aí, pessoal? Sejam todos bem-vindos ao canal FlaTube, pessoal. Canal esse, estamos sempre deixando você bem informado sobre as principais notícias do Mengão, né? Já se inscreve, deixa seu like e compartilha o vídeo. Pessoal, o Flamengo firme e forte no mercado da bola, né? Procurando algumas contratações. Se fala no lateral ex-Fluminense, ex-Benfica e hoje atualmente jogando no Bahia, né? Gilberto, né? Jogador que chamou a atenção do Flamengo, né? O Flamengo tem 3 lateral direito e não tem um que seja titular absoluto. E o Flamengo também vai firme no mercado atrás de Alessandro, né? Juventus. E surgiu a notícia aí, pessoal, mais uma vez, né? Gabigol sendo foco de contratações, né? Depois do Corinthians, agora o Internacional, né? O presidente do Internacional, né? Eleição no Internacional e para ganhar, o que é que eles usam? Gabigol, né? Assim foi o presidente do Corinthians, né? Diz que Gabigol é um dos jogadores que faz o perfil do Corinthians, né? Até Gabigol chegou a dar algumas declarações em podcast, dizendo que a torcida do Corinthians é diferente, é uma torcida que apoia. A do Flamengo é uma torcida que cobra, né? Se o time estiver ganhando de 5-0 e não estiver jogando bonito, eles cobram, né? Já a do Corinthians, se ganhar de 1-0 com gols 47 do segundo tempo, eles ficam felizes, né? E agora, o presidente do Internacional, né? Que é candidato ao Internacional, prometeu, se eleito for, né? Contratar Gabigol, pessoal. Diz que tem investidores, né? Para ir atrás de Gabigol. Algumas informações sobre o Corinthians e Flamengo. Surgiu a informação também que o Flamengo poderia fazer uma possível troca por Gabigol e o Roberto. Isso aí não existe, pessoal. Isso aí não existe. Isso é de torcedor, né? E o Roberto não serve nem para amarrar a chuteira de Gabigol. A gente sabe que Gabigol tá passando pela má fase. Mas isso aí, pessoal, com o Tito, eu acho que em 2024 isso aí Gabigol vai passar por cima. Anota aí, né? Vai ser um dos principais jogadores do Flamengo em 2024. Gabigol vem com cedo, né? Aí surgiu essa notícia aí que o presidente do Internacional quer levar Gabigol para jogar no Inter, né? Não existe, pessoal. O salário de Gabigol no Brasil, só quem tem condições de pagar é o Flamengo, né? O Flamengo que mais uma vez bate recorde de faturamento, cerca de 1 bilhão e 300 milhões, né? Podendo até passar esse valor, né? E é de assustar os adversários, né? Então não adianta querer tirar Gabigol, Bruno Henrique, né? Vale destacar também que o Flamengo pode renovar com o Everton Ribeiro para mais um ano, né? Caso o Everton Ribeiro reduza seus salários. E o Flamengo vem firme no mercado, né? Dela Cruz, Claudinho, Alessandro, Gilberto, né? E Léo Ortiz. São alguns dos jogadores que o Flamengo pode fechar para 2024, né? Sabemos que é o último ano de mandato de Landim. Landim quer deixar marcado na história, né? Seu último ano. Grandes conquistas, né? E para isso tem que reforçar o elenco, né? O elenco do Flamengo já é um dos melhores da América do Sul, se não for o melhor. Mas o Flamengo pretende investir cerca de 400 milhões de reais para montar seu elenco para Tite, né? Tite veio com o objetivo, já assumiu esse ano porque sabia que queria conquistar a vaga direta da Libertadores, já projetando 2024, né? E o Flamengo prometeu grandes contratações para Tite, né? Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Você acha que Gabigol vai para o Internacional? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Mas antes, se inscreva no canal FlaTube, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.